Olá, boa tarde. Agora vamos falar um pouco sobre o Cortex XDR. O Cortex XDR é uma das principais ferramentas para a operação de cybersecurity quando fala de proteção proativa e investigação e resposta a incidente automatizado, ok? A nossa jornada dentro do Cortex XDR inicia-se dentro do dashboard, aqui estamos, e aqui é possível ver os incidentes. Aqui podemos visualizar a quantidade de incidentes, onde é possível visualizar crítico, alto, médio e baixo. Quando clicamos dentro dos críticos, ele abre uma nova aba, exibindo exatamente os incidentes críticos, ok? Para essa primeira sessão, estamos olhando esse incidente, o número 3122, ok? E veja, vou diminuir a tela para visualizarmos melhor a quantidade de informação que tem dentro desse incidente. Quando falamos de um incidente de XDR ou um incidente com inteligência artificial, ele já te entrega o incidente pronto. Isso significa o quê? Ele te entrega um score de risco, onde marcamos aqui em 100. Ele entrega uma classificação de risco, aqui como critical, o score de risco e a explicação do score de risco. Essa explicação ela é possível através do time da Palo Alto, identificando e estudando cada vez mais a parte técnica de todos os ataques cibernéticos do mundo, ok? O nome do incidente também é relacionado com o que o nosso time interno identifica, tá? E entrega isso através de algoritmos de inteligência artificial. Aqui a gente já consegue ver quantos alertas existem dentro desse incidente, ok? E quais são as principais fontes de dados. Então, o agente do XDR, o comportamento, né? Então, todas as vezes que vocês olharem BIOC, é comportamento, tá bom? B de behavior, de comportamento. Então, é um comportamento suspeito que a gente precisa investigar. Firewall, então aqui nesse incidente ele também pegou alertas de Firewall da Palo Alto, ok? Incidente é a utilização de analytics, ou seja, a correlação de informações através de algoritmos para que possa também agregar mais informações ao chamado, ou ao incidente nesse caso. Quantos computadores? Então, 5 computadores. Quantas identidades? 2 identidades. E quantos arquivos maliciosos, ou malwares, ok? Aqui, a gente já sabe que é um malware, porque o XDR ele já consulta o Wildfire, outro serviço da Palo Alto, uma sandbox da Palo Alto, que ele analisa aquele arquivo, se é malicioso ou não, tá bom? Essa mesma consulta pode ser feita através do VirusTotal ou do AutoFocus, adicionando a licença dentro do Cortex XDR, tá bom? Licença ou chave de utilização do produto, ok? Aqui ao meio temos o MitraTech, ok? Vou clicar aqui ao lado para que mostre inclusive o que é Low e Information. Abro novamente e veja que a gente tem um cenário completo relacionado ao MitraTech. Sempre lembrando que o MitraTech, da esquerda para a direita, ele mostra o quanto o ataque cibernético está mais impactando na empresa. Do lado esquerdo temos sempre um momento onde o atacante está identificando o ambiente, e o extremo direito a gente encontra impacto ao negócio, vazamento de dados, aberturas de command and control, ou seja, o atacante conseguiu abrir uma sessão remota externa à empresa, onde ele consegue executar comandos dentro da empresa, ok? Todos esses números, então, um phishing, um alerta de phishing, dois alertas de agendamento de tarefas, dois alertas de arquivos ofuscados, 19 alertas de injeção em processos, todos eles são relacionados ao MitraTech e quando a gente clica, ele irá abrir o alerta, ok?
Na parte de baixo da tela, temos a quantidade de alertas altos, médio e baixo, ok? Aqui temos novamente as fontes de dados, para que possamos ver quais são os alertas, por exemplo, que vieram do Firewall da Palo Alto, ok? Ao meio temos a possibilidade de integrações e automações, ok? Esse item é muito importante, pois ele possibilita que você faça automaticamente o isolamento de uma máquina dentro de um comportamento que você entende ser mais importante para a sua empresa. Ou seja, o isolamento daquela máquina, daquele desktop, ou em casos mais extremos, daquele servidor, né? Ele é importante para você, que isso aconteça de forma automática, ok? É aqui em Automation que a gente configura isso. Para esse incidente, a gente não tem nenhuma automação configurada, mas vejam que ele já possibilita o botão aqui para que possamos clicar e atrelar uma automação a um alerta, ok? Vejamos aqui do lado Vejamos aqui do lado direito quais são os artefatos que são malwares. Então, quando eu clico aqui na setinha, ele me traz o resultado com base no nosso serviço, o Wildfire, ok? E aqui ele mostra qual que é o comportamento daquele executável em um Windows XP, em um Windows 7 ou Windows 10, ok? Essas informações pode ser feito um download dessas informações para que você tenha isso através de um relatório em PDF. E aqui temos o SHA-256, ou o hash em específico, do arquivo para que você possa fazer outras investigações. Aqui também temos arquivos que não são maliciosos, então veja que o arquivo malicioso malware, ele é marcado como malware, e aqui ele não é um arquivo malicioso. Quando eu clico aqui, ele mostra o que esse arquivo faz dentro do sistema operacional, tá bom? Sempre deixando aqui em azul que esse arquivo não é malicioso. Por fim, temos a listagem de todos os arquivos artefatos envolvidos nesse incidente. Ao lado direito temos os assets, ou seja, os computadores e identidades que estão envolvidas nesse incidente. Então, identidades, pessoas e computadores, ok? Quando caminhamos para a direita, temos uma segunda visualização de artefatos e assets, ok? Quando caminhamos para alertas e insights, temos a listagem de todos os alertas envolvidos com esse incidente e os insights. O que são os insights? São correlações de fatos capturado dentro dos alertas, tá bom? Que podem indicar uma nova linha de estudo para a investigação. Então vejam que aqui a gente tem os alertas low e também temos os informations, ok? Quando a gente olha o information, ele traz aqui o processo raramente executado na organização, né? E aqui ele traz uma identificação que essa análise tem relação com identidade. No caso, a nossa feature, a Identity Analytics, ok? Caminhando para a direita, ele possibilita mais informações de cada um dos alertas e insights. Ao final, temos a classificação do MITRE-ATT&CK e a utilização de tags para facilitar na operação do dia a dia de cybersecurity. Quando vamos para Execution, temos uma visualização de fluxo desse incidente, ok? A visualização de fluxo ela vai demonstrar o que aconteceu dentro de cada endpoint. Então vejam que aqui nós temos o cliente 1, cliente 2, o DAS, e aqui temos o cliente 02 em outro tipo de visualização, ok? Vejam que aqui a gente tem uma comunicação de rede, onde tem a interação do cliente 2 com
o IP 172.21.25.65, ok? Quando clicamos aqui, abaixo, aparecem as informações relacionadas com aquele momento do fluxo, ok? Aqui temos o artefato malicioso, identificado sempre em vermelho, ok? E na parte de baixo, nós temos as interações relacionadas com esse artefato malicioso. Então vejam que aqui nós temos alertas, temos processos, temos ações relacionadas à rede, a arquivos, a registros, né, módulos e demais itens, ok? É importante reforçar que esse tipo de investigação ou análise que estamos fazendo aqui, também podemos visualizar os alertas Information e Low, que normalmente possibilitam uma visão mais detalhista do ataque, ok? Lembrando sempre que quando o alerta é Medium, ou High, ou Critical, ele normalmente é um alerta onde o atacante já estava fazendo várias ações maliciosas que ele sabia que ia berrar, tá? O Information e o Low normalmente é quando o atacante está executando atividades, tentando não alarmar, não gerar alertas dentro da infraestrutura das empresas. Vamos fechar essa tela. Vamos voltar e abrir outro fluxo. Nesse caso, o relacionado com o cliente 01. Vamos expandir a tela. E nessa tela nós temos a possibilidade de utilizar a barra do meio, onde mostra em que momento que cada alerta tem relevância dentro desse fluxo. Então, por exemplo, aqui estamos no alerta 1, de 32. Quando eu clico aqui, ele avança e marca no fluxo qual a relação do alerta 2 com o fluxo. Avanço novamente, 3. E assim, nós vamos visualizando, momento a momento, qual foi a interação mostrada nesse fluxo. Reforçando que aqui a gente tem computador, a gente tem executáveis, né? A gente tem vários itens, mas a tendência, e a investigação, é a característica do nosso produto, é sempre mostrar o que aconteceu dentro da máquina, tá? Porque quando a gente mergulha numa investigação do que aconteceu dentro da máquina, quais foram os arquivos executados, quais foram as DLLs consultadas, quais foram as conexões de redes que resultaram naquele incidente, a investigação é sempre máquina a máquina, ok? Por fim, podemos visualizar nesse fluxo que diversos arquivos não maliciosos foram utilizados nesse ataque. Provavelmente, seguindo a tendência do mercado atual, um script ou uma ação maliciosa utilizou de arquivos não maliciosos para fazer um ataque cibernético. Por fim, encerrando a parte de fluxos, temos esse fluxo relacionado ao cliente 01. E aqui podemos identificar uma feature onde podemos ver o que tem, quais informações relacionadas à investigação forense, tá? Tem aqui disponível para a gente consultar. Então vejam que a gente pode clicar ali, e aí nesse caso ele não tem nenhuma informação. E aqui mostraria quais as informações do endpoint relacionadas a comandos executados, registros que foram alterados dentro do computador, para que a gente possa visualizar através de uma outra forma. Lembrando sempre que toda a telemetria do Cortex XDR ela
é exibida primariamente aqui embaixo, ok? Os filtros que nós fazemos através dessas informações aqui embaixo, nós podemos gerar queries de consulta. No nosso caso aqui, SQL, ok? Voltando para o fluxo. Veja que aqui a gente tem a execução de um whoIam. Logo abaixo a execução de um ipconfig e assim seguiu-se. Vamos fechar esse fluxo, abrir um outro fluxo para que a gente possa abrir uma timeline. A timeline que possui aqui na tela, ela é uma timeline relacionada a todo o incidente, ok? Aqui a gente tem uma timeline, uma outra timeline dentro do fluxo relacionado à parte técnica do incidente. Então veja que aqui nós temos um artefato malicioso, clico nele, botão direito, investigar em timeline. Quando eu clico em investigar em timeline, a parte de trás da tela irá alterar, fecha essa tela, e aqui será exibido a timeline relacionada àquela investigação. Veja que aqui eu tenho um alto fluxo de upload, tendendo a ser um vazamento de dados, ok? Eu tenho alertas acontecendo aqui, ou alertas, na verdade, eu tenho ações, né, por isso do action, eu tenho ações que aconteceram nesse momento, eu tenho ações que aconteceram nesse momento, tá? E os alertas, eles estão aqui na frente, já classificados em baixo, médio, alto, ok? Veja que nesse incidente, a gente clicando aqui em alertas, ele vai trazer aqui embaixo as informações que a gente precisa. E quando mergulhamos, seleciono esse momento, eu posso investigar um pouco mais do que aconteceu. Vejam que o high, ele está um momento depois daqueles mediums e daquelas actions que estavam acontecendo aqui. Então, podemos investigar exatamente esse momento. E assim, mergulhamos e clicamos. Clicamos em cada uma das bolinhas azul das actions para que aqui embaixo a gente tenha mais informações daquele momento, ok? A cada bolinha azul que clicamos, temos aqui informações relacionadas àquele momento, ok? Podemos expandir o período de tempo para que novamente a gente possa estudar outros períodos de tempo, se assim for desejado. Podemos selecionar esse período de tempo aqui. Veja que essa barra é constante. Posso clicar aqui nessa action e novamente visualizar aqui embaixo mais informações sobre o ocorrido nesse momento. Assim voltamos. E novamente estamos na tela inicial de incidentes.